5h55, edição especial, extra. Edição extra. Ninguém sabia que eu ia estar aqui hoje. Ninguém sabia que eu ia estar aqui hoje. Mas eu estou avisando vocês que talvez nas quintas-feiras eu vou fazer um extra do Papo Matinal ao 5h55, edição extra. Preciso falar algumas coisas para vocês, urgente. Então, isso é importante. Logo a gente vai estar entrando num período muito específico de libertação, de novidade, de vida. E você precisa saber de algumas coisas importantes aqui. Por isso, 5h55, Papo Matinal. Au! O Samuel está falando no horário de crente. Muito bem, vamos rapidinho aqui, porque minha filha já perguntou: pai, você tem live hoje? Porque ela fica meio de olho se eu vou atrasar ou não para levar ela para a escola. Então, 5h55, Papo Matinal. Au! Hoje o assunto é o seguinte. Se você abre a sua Bíblia na terça-feira, nós falamos sobre confiar e adorar, né? Confiar e adoração. Confiança e adoração. Não existe fé se não tem adoração, e não existe adoração sem estar conectado no canal da fé. Uma coisa está associada à outra, ok? Muito bem. Isso foi na terça-feira. Então a gente conversou sobre Esdras, falamos sobre Ezequias, que confiou, né? Muito bem. Aí, você tem Quando eu lembro que eu falei para vocês que o Esdras é um profeta que fala sobre a reconstrução do templo? Você lembra disso? Bom dia, Winnie, tudo bem, filha? Pois é, então, aí eu me lembro que, se você for lá no feed tem o Papo Matinal, tá? Aí eu me lembro que a reconstrução do templo é uma chance, uma oportunidade do povo se reconectar com Deus. Por quê? O povo de Israel é muito sintomático. Quando ele se afastava de Deus, Deus colocava permitia eles ficarem expostos aos seus inimigos. Permitia. E aí os inimigos vinham, zoavam o templo, destruía os templos, ou seja, destruía o canal de conexão com ele. Né? Porque o povo hebreu tinha essa convicção de que o templo era um lugar comum e específico de relacionamento com Deus. Muito bem. Aí quando eles se afastavam de Deus, Deus permitia com que eles fossem invadidos, fossem derrotados por inimigos, né? Deus não ficava fazendo chuva de pedra, ficava destruindo o próprio povo com a própria mão. Ele não fazia isso. Ele permitia com que, já que o povo se afastava, ele permitia com que nessa brecha, né, de afastamento, nesse ato aqui, os inimigos chegavam e tomavam conta, destruíam templo, exilavam, escravizavam, matavam, enfim. Eles ficavam sujeitos aos seus inimigos. Muito bem. Lá no profeta Esdras, eles estavam comemorando, estavam felizes, né? Porque eles se aproximaram de Deus, Deus dando a chance, né, dessa aproximação. Eles foram lá e começaram a reconstruir o templo para uma reconexão com Deus através da adoração, da oração. Inclusive, Esdras nos ensina sobre a adoração. Nos ensina sobre adoração. Inclusive, lá no feed está falando que Esdras, então, ele instrui e incentiva o povo a adorar a Deus, dizendo: porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Até aqui tudo bem? Beleza. Só que é o seguinte: por que esse ato entre Deus e o povo? Por que o povo se afastava?
O que é que fazia o povo se afastar? A transgressão, o erro, o pecado. O que é pecado? Pecado é uma junção uma palavra latim, peccato, que significa erro, errar o alvo, transgredir o que foi estabelecido. Ou seja, de uma questão irresponsável dos desejos humanos, nós transgredimos leis espirituais. Vou falar de novo. Por conta de questões humanas, se transgride leis espirituais. Aí a gente erra o alvo, erra o desenho. Pecado. Pouco se fala sobre pecado. Por quê? Porque o pecado existe uma áurea negativa e religiosa sobre essa palavra, né? Quase virando piegas, quase virando brega. A palavra pecado já é uma coisa meio brega, meio antiga, ultrapassada. Não. E errar o alvo é pecado. Transgredir uma lei é pecado. Então eu estou simplificando uma palavra que tem uma áurea mais cheia de mitos, para que a gente entenda que nós fomos humanamente concebidos em pecado. Se não é a missão e o exercício da cruz, se não é a cruz de Jesus, se não é esse lugar de sofrimento, morte e ressurreição, nós íamos nos manter nesse lugar separado do Senhor. Por quê? Porque a transgressão faz parte do nosso DNA. A transgressão, as escolhas erradas, os erros, né, dos alvos, isso faz parte da gente. Nós somos seres humanos e erramos e pecamos. Então, naturalmente, estamos separados desse lugar espiritual, desse lugar santo. Existe um espaço entre nós e a santidade do Senhor, porque nesse espaço aqui, entre Ele e nós, está a possibilidade da gente escolher e viver da forma que a gente quer viver. E isso pode ser pode ser perigoso. Por quê? Porque nesse espaço aqui existe a possibilidade da gente fazer escolhas erradas. E a tendência é Deus, nós, vim se separando, porque fizemos escolhas. Deixa eu, autônomos, escolhas, e vai se separando até a gente ficar num vazio, numa escuridão gigante. Mas aí vem Jesus e traz a possibilidade dessa união, e traz a possibilidade através da cruz. E quando ele tem morte de cruz, se rasga um véu que nos separava de Deus. Porque nesse lugar havia um véu. O véu da religião, o véu da dureza de coração, da dureza religiosa. Jesus vem e morre na cruz, morte de cruz. Esse véu é rasgado, isso é histórico, tá bom? É só você ler os evangelhos e a parte da crucificação. O véu do templo, da religiosidade, é rasgado e nos dá possibilidade de aproximação. Só que veja bem, isso pode ser uma realidade? Sim, é uma realidade, de fato aconteceu, mas ainda tem nesse espaço aqui e Deus tem a escolha. E o que eu escolho? Muito bem. Eu fiz essa introdução para você entender sobre o que nós vamos falar. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. No capítulo... No capítulo 3... Não, a capítulo 10 do livro de Esdras. Lembra-se que Esdras é o profeta da reconstrução do templo.
Tá bom. Então eu estou olhando para você e estou considerando você um templo. Porque a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito. Não estou falando de estrutura de igreja, de placa, não estou falando de, inclusive, nem de religião X ou Y. Estou falando de nós. Por quê? Porque se o assunto é pecado, o pecado está associado a nós. Não está associado a animal, não está associado a qualquer tipo de instituição. O pecado está associado a nós. Nós somos humanos. Nós erramos. Nós erramos o alvo. Nós escolhemos. Nós pecamos. Nós. Por isso que eu quero referenciar o templo a você, a nós. Nós somos templos. Se Esdras é o profeta da reconstrução do templo, então essa minha live aqui, no Papo Matinal, está se referenciando à construção, reconstrução. Reconstrução do quê? De um fio que foi desligado entre você e Deus, de um caminho que está escuro entre você e Deus, de uma conexão que não existe mais entre você e Deus. E às vezes você é um cara da religião, um cara que vai na igreja, um cara que ora, você é crente pra caramba, ok. Mas você está, às vezes, numa direção tão humana, tão egoísta, tão cega, que você não está conseguindo enxergar essa vontade aqui para você. Aí você fala, mas dá para a gente saber a vontade de Deus para nós? Claro, se a gente for para a simplicidade, dá. É só ir para os lugares simples e essenciais. Então, eu quero dizer para você que esse aqui é uma live de reconstrução. Eu precisava falar isso para você. Porque não adianta nada eu falar sobre adoração, sobre fé, sem avisar você de que talvez um desejo seu, um caminho, um pensamento, uma escolha, pode te manter separado. Você está entendendo? Que coisa séria. Então, olha só. No capítulo 10 do livro de Esdras, no verso 11, tem o quê? O que pode nos ligar novamente à essência. Gente, essa quinta-feira tem que ser comemorada. Você tem que sair daí. Você tem que ir vivendo. Você tem que fazer uma comemoração hoje. Depois da noite, quando chegar em casa de novo, você comemora. Porque hoje, o Papai do Céu está usando esse humano aqui que também erra para falar com você. Porque a palavra dele não erra. Em nenhum momento da história ele errou. E ele está te acordando hoje para falar, seguinte, no capítulo 10 do livro de Esdras, do profeta Esdras, exatamente no verso 11, eu estou com óculos, que esse meu óculos já não está funcionando mais. Mas vai assim mesmo. Exatamente no verso 11, vou ler o verso 10 para a gente poder ter contexto, tá bom? Então, você se lembra que o profeta Esdras está associado à reconstrução do templo. Por que o templo foi reconstruído? Porque os caras o povo de Deus pecou, se afastou de Deus, Deus permitiu com que os inimigos fossem lá e lá. Então agora eles têm a chance de ouvir uma palavra e de se reconectar com Deus, e eles entendem que a reconexão com o Senhor é a reconstrução do templo para eles terem relacionamento com Deus. Era uma forma que eles tinham. Certo? Muito bem. Então, aí no capítulo 10, exatamente no verso 10, está dizendo o seguinte: então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no começo da história de Deus com o povo, a partir de Moisés, Deus havia dado uma ordem para eles
dizendo o seguinte, ó, eu vou tirar vocês dessa escravidão no Egito, porque eu estou até colocando essa referência para vocês entenderem que nós estamos indo para essa estação, logo mais. Está chegando a estação onde a gente vai relembrar a libertação do povo, tá? E entenda uma coisa, gente. Se achegar a Deus através dessa ferramenta que eu vou te dar aqui, também promove libertação. Então vamos falar um pouco de libertação. Quando Deus tirou o povo do Egito e estava enviando o povo para Canaã, ou seja, para a sua promessa, para a terra prometida, a famosa terra prometida, Deus deu uma instrução. Deus falou o seguinte, olha gente, quando vocês chegarem lá na terra, vai ter povos lá, povos que adoram outros deuses, povos que são misturas, né? Povos misturados com outras raças, outros DNAs, no sentido de raças que se comprometiam verdadeiramente com culturas extraterrestres de outros deuses, com letra minúscula, de outros seres que não era Deus. Isso é sério, isso é sério. E quando chegou lá, então esses povos adoravam outros deuses porque eram influenciados por forças espirituais externas. Deus falou, não se misturem com eles. Então isso é uma instrução antiga, desde quando o povo saiu do Egito, alguns milhares de anos antes. Então essa regra sempre foi uma premissa. Principalmente quando o assunto é espiritual. Né? Uma das coisas que fez com que Salomão perdesse a cabeça foi porque Salomão, filho do rei Davi, se misturou com outras mulheres e essas mulheres influenciaram Salomão e ele se afastou do Senhor adorando outros deuses. Percebe? Então aqui a questão não é a mistura simplesmente. Aqui a questão é espiritual. E Deus sempre tem essa regra. Olha, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture. Isso é uma regra. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com placa, nem com religião. Tem a ver com o Senhor. Quem é o Deus, Pai dos Espíritos, Pai das luzes, Deus dos Espíritos, que está sobre todas as coisas. Não existe um Deus como Ele. Ele é o eu sou. Não há Deus como Ele. Pois é, essa onipotência toda, né? essa supremacia, ela precisa ser preservada também em nós. Olha o que eu estou falando. Ela também precisa ser preservada também em nós. Qual é o Deus que reina nesse templo? Ou tem deuses aqui reinando? Isso é sério. E nesse quesito, o povo sempre pisou na bola. Ou seja, sempre errou. Pronto, voltei agora ao tema da nossa conversa. Nesse quesito, o povo sempre errou. Sempre errou. Ou seja, eles sempre pecaram nesse lugar essencial de se afastar do Deus eterno para se misturar com outras práticas, outros deuses. Pecado. Aqui, Esdras falou, vocês se misturaram, casaram com outras mulheres, ou seja, formataram estruturas familiares com culturas espirituais misturadas. E aí ele fala assim no verso 11, portanto, confesse agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com que vocês se casaram. E todo o povo respondeu em voz alta, sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. A principal coisa que confessem o erro. Eu estava anotando uma coisa aqui. Bom dia, tudo bem? Eu estava anotando um negócio aqui, eu achei muito interessante. Um pensador brasileiro, famoso, Leandro Carnal. Ele estava fazendo uma palestra no Rio de Janeiro e eu anotei algumas falas dele. Primeiro que é o seguinte, por que será que eu estou falando essas coisas para você hoje? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui 5 minutos.
Por quê? Porque o futuro é oscilante. Apesar da gente ter essa certeza de que Deus é conosco, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Ok? Então, se eu estou aqui e tenho uma caminhada, entendendo que eu preciso estar linkado com o Senhor, esse espaço aqui é da minha jornada. Aí você fala, mas você está dizendo então que Deus está no futuro? Não, Deus é também o futuro. Só que nesse lugar aqui onde eu estou, eu preciso ter essa cobertura presente. Para ter essa cobertura presente, eu tenho que ter a convicção de que o meu futuro está na mão dele. Para que isso seja uma garantia, eu preciso estar, no mínimo, né, andando de acordo com aquilo que ele especificou para mim. No mínimo. Para que apesar de acontecer chuvas, tempestades no meio do caminho aqui, na minha jornada, na direção do meu destino, eu tenho certeza de que ele é bom e a benignidade dura para sempre, que a bondade e o amor dele por mim dura para sempre. Então eu vou estar bem, vou estar tranquilo, mas entendendo que o futuro é oscilante, é imprevisível, porém estratégico. Tá, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, então eu vou me garantir. Por medo? Não. Por inteligência. Vou me garantir como? Eu vou seguir as regras. Vamos colocar aqui uma visão prática. Vou usar o trânsito, tá? Se eu estou numa avenida bem compridona e estou numa velocidade boa, 60, 70, 80 por hora, e estou vendo os faróis verdes para mim. Lá na frente vem um farol vermelho. Eu já fico esperto. Lá na frente tem um farol que fica amarelo. Lá, eu estou no farol verde. Passei. Aí tem o próximo verde. Lá, aquele próximo, amarela. O que eu faço para a preservação da minha vida? Eu vou lembrar de que o amarelo é um sinal de que vai vir o vermelho. Isso é lei de trânsito. É um meio de comunicação comigo. O que é pecado? Ele ficar amarelo, vermelhar e eu continuar acelerando. Ou seja, eu estou escolhendo acelerar, estou escolhendo transgredir. Só que eu transgrido uma lei comum e eu tenho a possibilidade de trazer complicações, não só para mim, não só para o outro, mas também danificar toda uma via de trânsito ali. Ou seja, uma escolha errada minha, uma transgressão minha, complica todo o meu ecossistema. Sem falar da morte. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário de um erro, de uma escolha errada, pode trazer complicações fatais. Então, voltando aqui à nossa linha, né, de destino. Se o futuro é imprevisível e se ele assina, se ele sinaliza para que eu possa mudar de estratégia ou parar no tempo certo, então eu preciso estar atento às regras. Gente, estar atento às regras espirituais é você conhecer um pouquinho do Deus que fez as regras. Mais uma vez, não tem a ver com igreja, nem com placa, nem com religião, tem a ver com a essência da vida. E essas falam, poxa, peraí, se vocês erraram, confesse o erro. É aqui que eu queria chegar com vocês. Porque o erro, gente, ele é comum para nós. Todos nós erramos. Quem fala que nunca errou é mentiroso. Todos nós erramos. O erro é um recado. Sabe por quê? Se eu erro, puxa, acontece qualquer transgressão que a gente faz, acontece uma consequência, zoa o ecossistema, e aquilo lá é um recado para que eu possa mudar. Então eu vou mudar, peraí, então isso aqui não... Se eu estava afastado, eu acho que eu posso experimentar me achegar a Deus, confessando
E quando eu falo confessar pecado, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu quero confessar que eu estava longe. O que é o seu ideal para mim? Qual é o seu ideal para mim? É isso. Confesse o seu pecado. Meu, o que está apurrinhando a sua vida? O que está apurrinhando a sua vida, a sua alegria? O que está te fazendo? Às vezes são coisas geracionais, gente. São coisas, são padrões que vêm se repetindo. E aí que está o negócio. Se eu consigo enxergar esse padrão de repetição, eu tenho a possibilidade de mudar. Mas para isso eu preciso confessar, eu preciso, peraí, está acontecendo isso é uma realidade em mim. Se você confessa esse pecado, a Bíblia fala que ele é fiel o suficiente para perdoar você, purificar você desse padrão ancestral. Onde tem injustiça, onde tem tristeza, onde tem dor, ele te purifica, ele te tira desse lugar. E você reconstrói o templo, se reconectando com o ideal dele novamente. Que legal! Mas precisamos confessar, gente. E mais uma vez eu falo, olha, o erro é humano, mas o perdão desse erro é divino. Só Ele pode nos perdoar disso e fazer a gente seguir em frente. Mas a gente precisa escolher. Confessar e seguir com Ele. Não adianta você confessar e falar, eu errei. Realmente eu errei. E continuar na mesma. Não vai mudar nada. Garoto. Tenha iniciativa em pedir perdão, em reconhecer. Isso aí é uma questão inteligente, madura. A iniciativa só toma a iniciativa quem é adulto, quem é maduro, quem é responsável pela própria vida. E aí, muda. Todo um ecossistema ao seu redor, toda uma estrutura pode mudar por causa de uma iniciativa sua em chegar a esse Deus e falar, olha, nesse lugar aqui eu errei. Eu errei nesse lugar. E veja bem, gente, o pedido de perdão não pode ser manipulação. Olha, se eu pedir perdão, então ele vai me fazer viver isso. Talvez você viva a consequência da sua escolha. Talvez você não fique livre de viver a consequência dela. Você tem um travesseiro cheio de pena de ganso. Caríssimo. Você mora no 10º andar. Aí no momento de raiva você fala, você quer saber? E rasga o travesseiro com uma faca assim e joga todas as penas de ganso que estava dentro, pelo 10º andar. Só que naquele momento você se arrepende. Mas as penas estão voando. Muitas vezes é consequência da nossa escolha, da nossa transgressão. As penas estão voando. E aí? Bom, só que então vamos recomeçar. Confessa. E recomeça. Aquelas penas talvez são irrecuperáveis? Com certeza, né? Mas graças a Deus o amor de Deus não se resume em penas de ganso. O amor de Deus, ele é real. E ele é transformador. E ele está esperando você falar, caramba, ele está esperando. Deus é como o pai do filho pródigo. Ele está esperando você falar, eu errei. Pai, eu errei. Bom, caramba. E não é vergonha para ninguém, gente. Somos errôneos em tudo. Somos errôneos. Somos pecadores. A gente peca, a gente pisa na bola. Mas se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você do pecado, purificar você de toda injustiça. E aí você vai parar de ficar tentando recuperar aquelas penas que voaram. Você vai olhar para o novo agora. Porque Ele está aqui esperando você. Esperando você confessar para você se reconectar com eles. Com Ele. E eu falo eles porque é Pai, Filho e Espírito Santo.
Papo matinal, au! Muito bom dia. Confesse o seu pecado, confesse a sua transgressão, confesse o padrão. Reconhece que você precisa desse amor, o amor dele. Reconhece. Inclusive é o seguinte, se você pisou na bola com alguém, vai lá e acerta. Pede perdão. Perdão é algo que o mundo, que o reino espiritual, o reino celestial inventou. Não foi o ser humano que inventou o perdão. É divino. Vai lá e se conserta. Peça perdão para você mesmo por ter se maltratado tanto. Crie a prática de pedir perdão. Seja um homem ou uma mulher com facilidade de pedir perdão real, de verdade, sincero. Porque o perdão está associado a quê? Ao arrependimento. E a primeira coisa que Jesus começa a falar, quando ele começa a pregar, é arrependei-vos. Porque o reino de Deus está aí, gente. Se arrepende para você viver o reino de Deus com todas as suas virtudes. Ok? Papo matinal ao. Hoje é 5h55, então terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais Papo Matinal ao. E muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia aqui comigo, às 5h55 da manhã. Que você seja muito bem-aventurado na sua jornada de confissão e pedido de perdão. Que você possa colher os frutos do seu arrependimento e viver coisas maravilhosas. Eu tô bebendo água, hein? Tá entendendo, Maíra? Eu tô bebendo água mineral. Bebam água. Um beijo. Dudinha, mestre Duda, eita, um beijo, bom dia para vocês todos. Winnie, Anésia, Estefânia, fui.